Muito bom dia, cidades da Rede Urbana 95, parceiros e parceiras da Rede Urbana 95. Muito bom vê-los todos aqui nessa telinha. Queria pedir para quem puder, por favor, abrir as câmeras para a gente se ver nesse momento único. Antes era a cada mês, agora a cada 2 meses que a gente se vê para as cidades que estão aí nas trilhas formativas, né, nas consultorias em conjunto, acaba se vendo mais, mas essa grande rede se vê aqui nesse espaço do webinar oficial da Rede Urbana 95. Muito bom ver os rostinhos conhecidos, os rostinhos novos também. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente está aqui começando esse webinar que a gente preparou com muito carinho, né, de forma muito especial, ouvindo as demandas que vocês vinham trazendo, né, as várias cidades falando aí, gente, eu quero muito apoio para sensibilizar outras secretarias. Eu estou aqui, já consegui, com muito custo, escrever o meu plano municipal pela primeira infância, mas o comitê ainda não está tão mobilizado. Eu já tenho isso tudo, toda essa estrutura de governança, mas o que eu faço ainda para dar aquele passo de implementar, de conseguir implementar de fato as políticas públicas? Então, a gente trouxe aqui um grande convidado para estar com a gente hoje, mas antes disso eu queria pedir para que vocês se apresentassem no bate-papo, se dessem oi aí quem já se conhece, né? Conversasse um pouquinho, colocasse aí de onde você está falando, de qual a cidade, qual a secretaria que você trabalha, para a gente estreitar cada vez mais os nossos laços e também para o nosso palestrante de hoje conhecer um pouquinho mais do perfil das pessoas que estão participando aqui com a gente hoje. Bom, então para a gente dar início, gente, queria pedir para Rafa apresentar o Abrúcio. Oi, gente, bom dia. Que bom revê-las e revê-los. Adoro esse encontro grande em que a gente vê todo mundo reunido. E hoje temos esse grande dia com esse nosso palestrante especial, o Fernando Abrúcio, que ele é simplesmente doutor em ciência política pela USP, atuou como pesquisador visitante no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, estudando o tema das reformas educacionais. Ele também é professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas desde 1995, onde atua hoje como coordenador do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo. Ele também é pesquisador do INCT, CNPq, Qualigov, na área de capacidades estatais em educação. Ele é membro do Conselho de Governança de do Todos pela Educação, ganhou o prêmio Moinho Santista de melhor cientista político brasileiro na categoria Juventude, dois prêmios ANPAD de melhor trabalho de administração pública do país e o prêmio CONSAD pelos serviços prestados às administrações estaduais brasileiras. Ele já atua há décadas no estudo de políticas educacionais, com diversas publicações nacionais e internacionais, além de consultorias para o MEC, redes estaduais e municipais de educação, ONGs, organismos internacionais e para países da América Latina e África. Já produziu estudos sobre federalismos educacionais, gestão educacional e escolar, formação e desenvolvimento de professores, políticas de primeira infância, educação especial inclusiva e políticas educacionais para a juventude. Ele também é colunista do Valor Econômico e comentarista do Jornal das 10 da Globo News. E um detalhe importante que não podia faltar no currículo dele, que ele me pediu, é que ele é corintiano. Então, Abrúcio, seja muito bem-vindo. Tá contigo agora, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todas e todos, um prazer estar com vocês. É um prazer estar com gente que está fazendo um trabalho super importante para o Brasil, que o futuro do país depende da maneira como a gente vai educar as crianças nas cidades brasileiras e como é que a gente vai educar as crianças envolvendo as famílias, a comunidade, a sociedade. Então, acho que eu quero dizer logo de cara a vocês que vocês têm um papel para contar para seus amigos, filhos, netos, que vocês estão mudando o país, cada um com a sua parte. Acho que acordar de manhã e saber que você vai para um lugar e que você está fazendo um trabalho que talvez muitos não reconheçam logo de cara, mas que está mudando o país, é uma motivação fundamental para a vida e espalhem isso para o mundo que vocês estão querendo e estão mudando o país. Acho super importante isso.
Eu vou fazer uma apresentação, vou pedir aqui para a Isabela colocar a apresentação, é, que eu uma apresentação para mostrar para vocês, no fundo, é, políticas públicas no plano local e tentar chegar àquilo que a gente pode dizer que é uma política de primeira infância de uma forma sistêmica, de uma forma integrada e de uma forma estratégica. A primeira pergunta é o que faz diferença em políticas públicas locais? Se a gente quiser saber, olhando a literatura, a experiência dos países e muito a experiência do Brasil, esse Brasilzão que eu viajo aqui há mais de 30 anos conhecendo os municípios. Primeiro, o sentido da política pública. Quais são os seus objetivos? Qual é o diagnóstico? Quais são os prognósticos, ou seja, o que se propõe? Isso precisa estar muito claro numa política pública. No caso da política da primeira infância, tem que estar muito claro que a política da primeira infância é uma política que vê a criança de uma forma integral. Não é um braço na assistência, a cabeça na saúde, a perna na educação e coisas assim. E ver a criança de forma integral é ver a relação da criança com sua família. Isso é muito importante. O diagnóstico, nós temos diagnósticos nacionais sobre política de primeira infância, mas, em suma, preciso produzir diagnósticos locais. Eu acho que é isso que o trabalho da Urban 95 tem feito com vocês, diagnósticos locais, e hoje a gente vai continuar fazendo aqui diagnósticos locais e prognósticos. Para fazer diferença a política pública local, tem que ter profissionalização e democratização da gestão pública. Isto é preciso ter profissionais qualificados para a política pública. No caso da primeira infância, a gente tem que ter um conjunto de profissionais que se identifiquem com a primeira infância e sejam qualificados. Vou falar sobre isso depois. E democratização significa que é preciso conversar com a sociedade. Esse é o resumo da palavra democratização. Conversando com a sociedade, a gente tem mais capacidade de produzir boas políticas públicas. Terceiro, é preciso ter uma visão sistêmica e intertemporal da política pública. O que significa isso? Visão sistêmica é perceber que as coisas se articulam. A gente, às vezes, tem uma visão muito fragmentada, setoralizada da política pública. Quando aumenta a evasão escolar lá no final do Fundamental 2 do ensino médio, isso tem a ver com uma série de coisas que não estão necessariamente na escola. Os municípios, não sei se alguns desses participam do programa, por exemplo, Busca Ativa. A Busca Ativa mostra que esses alunos que não estão indo na escola têm alguma coisa além da escola que está produzindo isso. No caso da primeira infância, é saber que é importante ter a escolarização das crianças, né? Desde a idade mais tenra possível. No Brasil, a gente divide entre creche e pré-escola. Eu não gosto do termo creche. Creche é um termo que vem da assistência social, quando as crianças serão tratadas apenas de forma assistencialista. Famílias de classe média do Brasil não colocam seus filhos em creche, colocam em escolinhas, é assim que se fala, e no mundo todo se fala escola. Então, desde o início tem que ter uma coisa escolar, mas essa escola não pode estar descolada da família, não pode estar descolada do cuidado com a saúde. A saúde nos primeiros anos de idade é muito importante para o resto da vida. Portanto, tem que ter uma visão que articule, sistêmica. Intertemporal significa que a gente tem que pensar ao longo do tempo. O que vocês estão fazendo hoje vai ter efeitos daqui a 10 anos. Imagina, vocês estão trabalhando com crianças pequenas que daqui a 10 anos vão ter 15, 16 anos, 14. E aí que a gente vai sentir os efeitos. A gente tem alguns estudos no mundo, inclusive sobre o caso de Sobral, que mostra quando você faz políticas de longo prazo, quando as crianças chegam à adolescência, elas aprendem mais, usam menos drogas, têm melhor relação com a família. E quando a gente estende os estudos de primeira infância para idades ainda maiores, são crianças, são pessoas adultas que recebem melhor salário, têm maior escolaridade, menor propensão ao crime. Porque tem que ter uma visão intertemporal, e isso é muito importante, gente, porque se me pedissem agora para escolher uma característica muito forte das políticas públicas nos municípios brasileiros, eu escolheria uma ideia que é a descontinuidade. O Brasil peca pela descontinuidade. A gente sempre pode melhorar políticas públicas, mas a descontinuidade é uma grande tragédia das políticas públicas brasileiras. Então, vocês estão trabalhando numa coisa que tem que ter continuidade para os próximos 10 anos. Se tiver descontinuidade, se perde muito. É muito fácil destruir políticas públicas. Difícil é construir. Uma quarta coisa importante é ter um aprendizado federativo. Não é política pública feita apenas pelo município. O município faz política pública com estados, com a União, com outros municípios.
No caso da primeira infância, quanto mais o governo federal e, sobretudo, os governos estaduais estiverem de mãos dadas com os municípios, mais a gente vai puxar a primeira infância. É preciso ter uma governança colaborativa e institucionalizada, eu vou falar um pouco mais dela ao longo da minha apresentação, mas a ideia é de que tem muitos atores que trabalham na primeira infância. É preciso criar uma forma institucional, arenas, fóruns, conselhos, para todo mundo conversar, pensar junto, avaliar junto e atuar junto. No caso de políticas que dão certo na primeira infância, e inclusive políticas públicas em geral, e inclusive na primeira infância, é preciso ter uma agenda clara, eu acho que é isso que vocês estão construindo nessas cidades, e ter coalizões, quem apoia. Por isso eu vou mostrar para vocês que, em grande medida, uma boa política de primeira infância tem que ter uma visão estratégica da primeira infância, ou seja, uma visão política da política pública. E terminando dizendo que o que faz diferença em políticas públicas locais são lideranças políticas e um projeto maior de cidade. Liderança política não é só o prefeito, é o prefeito, seus secretários, vereadores. Eles são muito importantes, são eleitos pela população. E eles têm que se engajar em mudanças e ter um projeto maior de cidade. Eu vou falar já no próximo slide o que significa isso. Pode passar para o próximo slide? O que significa isso? Quais são os elementos principais de uma política sistêmica, que articula as partes, colaborativa, todo mundo tentando se ajudar, e integral no sentido de que a criança não tem. A gente está vendo a criança na sua integralidade, em todas as partes que são importantes para o seu desenvolvimento. Para a primeira infância, é primeiro importante ter, digamos, um olhar muito forte para as crianças. O Brasil, historicamente, não teve um olhar muito forte na primeira infância. Eu sempre brinco quando o Pelé fez o milésimo gol, eu sei que não é na época de vocês, nem na minha, obviamente, mas quando o Pelé fez o milésimo gol, em 1969, perguntaram o que ele queria para o Brasil naquele momento, ele disse, façam mais pelas crianças do Brasil. E isso demorou muito para a gente aprender com o rei do futebol. Então tem que ter um olhar para as crianças, mas tem que ter um olhar também para as famílias e para a comunidade. Sobretudo para as famílias, porque crianças não votam. Crianças não têm mobilidade completa. Crianças não têm o poder total sobre as suas decisões. E é a vida familiar que ajuda as crianças a alavancar seu desenvolvimento. Portanto, política da primeira infância tem que estar articulando crianças e família. É isso que a experiência internacional mostra hoje. Terceiro, federalismo e o lugar dos municípios. Os municípios são os principais entes federativos no Brasil na provisão de serviços de primeira infância. Mas eles precisam, sim, de apoio de governo federal, de governo estadual. Eu vou contar algumas coisas que podem ser importantes para avançar. Puxando os seus próprios cabelos, a maioria dos municípios não vai sair da situação que está agora. Precisa ter um apoio, sim, do governo estadual, federal. Vou mostrar também que tem que ter governança colaborativa com outros atores, como vocês estão tendo aqui com a Fundação Van Leer, por exemplo, porque é preciso muitos atores articulando para que os municípios, que são o principal responsável da política de primeira infância, possam dar um salto maior. No caso das políticas públicas e gestão pública, é preciso ter uma política pública muito bem estruturada na primeira infância, que envolve, já pulo para o próximo ponto, a ideia de governança integradora. Por que governança integradora? Porque a política da primeira infância não é de uma secretaria só, ela é um tema em si. Há várias questões que são assim, políticas para idosos, políticas para a juventude, e no caso da primeira infância, é preciso saber como cada uma das partes, aqueles que trabalham no CRAS, aqueles que trabalham na creche, aqueles que trabalham na OBS, aqueles que estão pensando a organização urbana da cidade, o saneamento, como essas partes se articulam. A política da primeira infância tem que ter um molde de governança integradora. Se cada um for correr para o seu lado, e mesmo que estiver interessado na primeira infância, nós vamos ter menor eficiência na política da primeira infância. É preciso criar coalizões e lideranças locais em prol da primeira infância. Acho que um trabalho comum da Fundação Van Leer é muito importante para a gente construir lideranças locais. E uma parte importante da construção de lideranças locais é formar, 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 formar. Como eu sempre digo, tem que ter um aspecto formativo. E o formativo não é só conhecimento, é conhecimento, compreensão da relevância, engajamento. Então, nós temos que ter isso.
E o ponto que me parece maior nessa figura é a ideia de ter um projeto de cidade educadora para as crianças. Nós temos em vários municípios do Brasil a ideia de cidade educadora, é uma ideia que vem da Península Ibérica, que alguns países da Ásia também estão usando. Eu trabalho com isso com uma orientanda de pós-doc e alguns colegas de fora do Brasil. Mas a gente precisa ter uma cidade educadora para as crianças. E isso tem dois pontos centrais, ou talvez três pontos, eu não coloquei um aqui que é importante. Um, eu já tinha falado, que é a coisa sistêmica, da governança integradora. Segundo, ter uma visão integral da criança, o que produz integralmente o seu desenvolvimento em sua articulação com a família. E o terceiro é muito importante para o público que está conversando aqui com a gente hoje. É preciso ter uma visão estratégica do tema. Vender para a cidade, para os vereadores, para o Rotary local, para as associações da sociedade civil local, para universidades onde houver, para o prefeito, para os políticos de partidos diferentes, que aquela cidade é uma cidade educadora para as crianças, é um projeto de longo prazo. E a gente só consegue construir o curto prazo se a gente tem algo a mirar no longo prazo. A ideia de ter uma cidade educadora, a gente traz votos. Eu conto isso para as pessoas. Essas crianças têm famílias. As famílias votam. Essas crianças se aparecem como algo que se desenvolve, obviamente tem um efeito eleitoral muito forte. Não há tema tão forte quanto esse. Esse tema não é polarizador, ninguém vai dizer que é lulista, bolsonarista, coisas assim. É um tema que junta as pessoas. Então, ele tem um caráter estratégico, mas para que ele ganhe esse caráter estratégico, é preciso construir uma ideia de cidade educadora para as crianças. Se construir essa ideia, fazer um pacto inclusive com forças políticas diferentes na Câmara Municipal, esse projeto ele vai durar por anos. E com isso, tendo continuidade, tendo os outros aspectos que falei a vocês e alguns que falarei daqui a pouco, há mais chances da política ter um sentido estratégico para a cidade, ter prioridade orçamentária, ter prioridade dos políticos, ter prioridade na maioria dos serviços. Porque falar primeira infância sem juntar com a ideia de cidade é produzir políticas muito fragmentadas. Nós temos que juntar a política da primeira infância com uma ideia de cidade, o futuro, o que se quer para o futuro daquela cidade. Pode passar para o próximo, por favor, Isabela? Como fortalecer as políticas públicas locais de primeira infância? Aí eu vou desenvolver esses pontos até o final e depois a gente abre para o debate. Pode passar? Primeiro, criação de um modelo de governança colaborativa em prol de uma cidade educadora das crianças. Ou seja, é preciso criar arenas, fóruns. Não há uma única forma de fazer isso. A própria Fundação Van Leer tem feito modelos nesse sentido, em que você possa ter uma discussão com o pessoal da saúde, assistência, educação, direitos humanos, política urbana, tem a gente da Câmara participando, do Rotary local, das igrejas locais, quem for, mas precisa ter um lugar com regras e mecanismos de colaboração. E essa colaboração tem que funcionar primeiro no nível da formulação, da agenda, mas depois a governança colaborativa tem que se expressar na implementação. A implementação é, digamos, a prova dos 9 das políticas públicas. Eu faço uma paráfrase de um grande filósofo, Nietzsche, e parafraseando ele, eu diria que se Deus está para a formulação, porque a formulação vem perfeita, o diabo está para a implementação, porque a implementação é imperfeita. Então, como é que você consegue, em alguma medida, na implementação, criar canais de governança? Eu já vi em vários municípios, por exemplo, que você tem reuniões de serviços públicos da primeira infância, que você tem formação conjunta, vou falar até um pouco sobre isso, de profissionais da primeira infância, que você tem ali famílias em comitês que podem discutir o que é a primeira infância na implementação. Então, é preciso ter uma governança colaborativa na formulação e na implementação. Essa é a primeira característica para fortalecer as políticas públicas locais de primeira infância. Pode passar, Isabela, por favor? Segundo ponto, fortalecer parcerias intergovernamentais, ação conjunta. Quando os estados, governos estaduais brasileiros, principalmente, estiverem juntos com os municípios, nós vamos dar um salto enorme na política de primeira infância. Há um estado do Brasil, o Piauí, que está fazendo isso. O avanço é impressionante.
Estado está lá abraçando e conversando com cada município para fazer a política de primeira infância. Os outros estados, independentemente do partido, podem fazer isso. Podem. Porque se o prefeito ganha dizendo para os seus eleitores: olha, minha cidade é a cidade educadora das crianças, as famílias ficam felizes, as famílias ficando felizes, as pessoas da família trabalham mais felizes, as empresas ficam mais felizes, você consegue dizer em qualquer espaço público que aquela sociedade está melhor. Governadores também podem ganhar com isso. Portanto, a gente precisa criar programas de ação conjunta. Eu acho que nós vamos caminhar na primeira infância, em algum momento, para fazer aquilo que ocorre em várias políticas públicas no Brasil. Ter comissões bipartite, ou seja, uma comissão em que tem o governo do Estado e governos locais discutindo políticas de primeira infância. O Sistema Nacional de Educação, que vai ser efetivamente implementado mesmo no ano que vem, vai ter isso. E eu tenho proposto que uma das câmaras técnicas seja de primeira infância. Mas acho que a primeira infância pode, ao longo do tempo, não precisa ser agora, ganhar autonomia para fazer suas bipartidas. Nessa lógica, digamos, do federalismo, a gente precisa criar programas federativos de construção de capacidades estatais. Quer dizer, grandes financiamentos federais, também tenho discutido com o governo federal, com gente do Congresso Nacional, que é preciso ter programas federais que financiem criação de capacidades estatais. Onde é que é o problema? É tecnológico? Vamos fazer um financiamento para tecnologia para acompanhar a criança do nascimento ao seu desenvolvimento. Vamos criar tecnologia, e isso é muito fácil hoje, do ponto de vista de aplicativos, para acompanhar as famílias da primeira infância. Para isso, precisa ter um programa de construção de capacidades estatais por uma razão muito simples. Os municípios no Brasil são muito desiguais e heterogêneos. E é preciso ter um apoio, sobretudo federal, em termos de financiamento, para reduzir essa desigualdade e heterogeneidade. E muitos municípios não conseguem fazer boas políticas públicas em geral, e de primeira infância em particular, porque não tem essas capacidades estatais mínimas. Planejamento, que é um tema super importante aqui para a Fundação Van Leer. Criar modelos de planejamento, financiar como é que você faz processos de formação para planejamento em políticas de primeira infância. Nós já tivemos programas federais para várias áreas no Brasil nesse sentido. Na área de saúde, na área de gestão pública, sobretudo na área de despesas e receitas. Dá para fazer isso na primeira infância. Bater na porta do BID, do BNDES, do governo federal e fazer um grande programa para construir essas capacidades estatais. É claro, é preciso fazer um diagnóstico para saber, junto aos municípios, cidades, quais são as capacidades estatais que são mais problemáticas. Eu dei alguns exemplos aqui. Descobrindo isso, temos que fazer isso. E, por fim, no aspecto federativo, a gente tem que disseminar o aprendizado entre as cidades. A gente precisa fazer, o que a Fundação está fazendo aqui, é uma rede, certo? Uma rede de municípios que conversam bastante entre eles. Nós temos que aumentar essa rede, os municípios têm que conversar mais entre si. Eu sempre digo, em educação, existe toda uma teoria do aprendizado entre pares, né? Ou seja, crianças aprendem muito conversando entre elas, né? Em matemática, os países asiáticos fazem com que as crianças que aprenderam primeiro uma lição de matemática ajudem a ensinar as que não aprenderam primeiro. E o efeito, às vezes, é mais forte que o professor. É interessante pensar nisso. Eu acho que a gente precisa disseminar mais políticas públicas de primeira infância. Ter algum tipo de banco de boas experiências, prêmios nacionais, disseminar. Porque disseminando, aprendendo com aquele que é mais próximo, o salto, a alavanca é muito maior. Pode pular para o terceiro ponto, por favor? Fortalecimento da dinâmica intersetorial. A política de primeira infância é, por natureza, intersetorial. Mas o desenho do Estado no Brasil, dos governos no Brasil, é setorial. O orçamento é setorial, a contratação é setorial, a formação é setorial. Por isso, é preciso primeiro criar arenas de decisão e trocas de experiência. Arenas em que se possam, mais no âmbito da formulação, decidir como atuar conjuntamente. E lá na implementação, é preciso fazer com que assistentes sociais, médicos, professores, conversem mais sobre a primeira infância. Conversem junto, falem do que estão fazendo. A gente tem uma grande dificuldade no Brasil de fazer com que essas pessoas que estão lá na ponta, no nível da rua, como a gente diz, conversarem entre si. Se policiais conversarem mais com diretores de escola, a gente vai saber
melhorar a questão da criminalidade juvenil no Brasil. Vamos conversar, então tem que ter espaço de troca de experiências. Tem que ter formações conjuntas, isso é muito importante. Nós temos que colocar formações que vocês estão trabalhando com a infância, com um assistente social, professor, enfermeiro, gente que pensa a questão urbana na cidade, os vários temas. Porque a formação conjunta é importante por três razões. Primeiro, para fortalecer a crença de que a área, que é a primeira infância, o tema é importante. Segundo, conhecimento. Criar respostas para os problemas da primeira infância. E terceiro, identidade. Esse é muito importante. Boas formações formam identidade em relação ao assunto. Identidade significa eu vou defender a primeira infância. Quando o Brasil teve a Covid, e foi muito mal na política nacional de saúde em relação à Covid, quem nos salvou foi o SUS. Sabe por que o SUS nos salvou? Porque há 20 anos, um dos maiores gastos no SUS é a informação. E esse pessoal do SUS não só sabe como vacinar, como combater endemias, eles têm uma identidade comum. Eles acreditam naquilo. Nós precisamos fazer com que os profissionais que trabalham na infância acreditem que eles possam fazer diferença, que troquem experiências e que possam agir conjuntamente para ampliar o leque de políticas para as crianças. A Fundação Vanguia já tem feito isso. Eu sempre digo que tem um triângulo básico da primeira infância, que é saúde, assistência e educação, mas tem outras coisas que são importantes. E quando eu falo cidade educadora para a primeira infância, pense em como que é organizada a cidade nos seus parques. Pense como que a cidade é organizada nos seus bairros. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente precisa pensar em como organizar a cidade para ela própria educar as crianças em regras de trânsito, educar as crianças em como usar o espaço público, como defender a natureza. Antes da questão da ambiental, da sustentabilidade, o que as crianças precisam saber é que a natureza é maravilhosa e elas precisam defender a natureza. Então, acho que essa lógica intersetorial é central e tem que ser fortalecida em cada município, seja no processo de decisão, seja no processo de implementação e troca de experiências, no processo de formação conjunta para dar conhecimento, compreensão, identidade, e na ampliação de políticas intersetoriais para a primeira infância. Pode passar para o próximo, Isabela? O quarto ponto é a articulação extra, que eu chamo de extragovernamentais, com órgãos de controle, tribunais de contas e ministérios públicos, né? Eu diria que talvez hoje o mais importante são os tribunais de contas. Os tribunais de contas estão muito preocupados com a política da primeira infância, têm trabalhado, mas é preciso colocá-los a serviço dos municípios e não contra os municípios. Eu tenho algumas turmas de auditores do Tribunal de Contas e de conselheiros. Eu tenho uma turma com conselheiros do Tribunal de Contas no final do ano, eu dou aula para eles no final do ano. É que é preciso ter uma ação mais combinada entre municípios e tribunais de contas a favor da primeira infância. Tribunais de contas têm grupos técnicos muito fortes, têm muitos instrumentos que podem ajudar os municípios. Mas, para isso, é preciso criar maior parceria entre tribunais de contas e municípios. Os legislativos, é preciso que as câmaras participem mais desse processo. Não adianta ver aquela história assim, é o prefeito que manda, não. As câmaras têm que participar desse processo e com organizações da sociedade civil, seja organizações da própria cidade, como eu sempre digo, sempre tem um Rotary local, uma igreja católica ou evangélica, pode ter lá um grupo espírita, pode ter lá também, digamos, uma universidade, uma faculdade, um grupo de pessoas que se reúnem em clubes do livro, porque esses clubes do livro estão se multiplicando pelo Brasil, um dos fenômenos mais interessantes da cidade brasileira, porque as pessoas estão ficando mais idosas, mais velhas, e o livro, diferentemente do que as redes sociais servem para as crianças, tem sido um mecanismo importante de socialização das pessoas. Entre nos clubes dos livros. Você teve aqui toda a sua vida, vamos mudar a vida das crianças? E de fora dela, eu acho que esse exemplo de hoje, com o trabalho da IUBA 95, a Fundação Vanguia, mostra que tem muita gente da sociedade civil, de entidades da sociedade civil, de universidades que podem ajudar os municípios. A gente tem que integrar universidades, organizações da sociedade com os municípios. No Brasil, a integração é muito pequena. Eu morei, dei aula nos Estados Unidos, lá é muito forte. Nós temos que aumentar isso. E isso significa, no fundo, que cada município tem que ter uma política de parceria social.
Um município lá muito pequeno, de 5 mil, 10 mil habitantes, tem pelo menos uma pessoa que seja responsável por procurar parceiros dentro da cidade e fora da cidade, que possam ajudar a cidade. Municípios um pouco maiores podem ter até um departamentozinho como assim, que as pessoas estão buscando isso. Porque se os municípios buscarem parcerias, eles vão ter gente que vão dar essa alavanca à política municipal da primeira infância. Pode passar para o próximo, Isabela. Ter maior profissionalização, eu acho que é importante, ter profissionais, digamos, bem selecionados, valorizados, ter uma formação integradora, já falei sobre ela, nos 3 níveis, conhecimento, práticas e identidade. Ter um cardápio de políticas, eu acho que um pouco o que a Fundação Van Leer e outras fundações, universidades, é dar um cardápio. Olha, tem várias coisas, porque tem coisas que não cabem em todos os municípios. Eu sempre digo isso. Um município que é bem pequeno, até 10 mil habitantes, algumas coisas servem melhor. Para um município maior, que, por exemplo, tem uma empresa de saneamento, para um município maior que tem uma estrutura viária enorme, a ideia de cidade educadora para criança vai ser diferente de uma cidade educadora para criança com 10 mil habitantes. Tem que ter um cardápio que possa ser customizado, quer dizer, que possa ser adaptado à realidade local, que é preciso estar sempre discutindo e aprendendo. Essa rede que vocês têm com a Fundação Van Leer aqui é muito legal, porque é uma rede que vocês estão sempre aprendendo, conversando, pensando junto. A política pública não é algo que está escrito em pedra e que se você não fizer, não dá certo. A política pública se baseia em evidências, em dados, em experiências, mas ela está sempre sendo ajustada ao longo do tempo, a gente vai aprendendo com a realidade. No caso da primeira infância, eu sempre digo, quando eu converso com os secretários municipais ou estaduais que trabalham com a primeira infância, você vai aprender com os que estão prestando lá o serviço público, né? O pessoal da UBS, o pessoal do CRAS, o pessoal da creche, com as famílias, e você vai ajustando. A ideia de aprendizado contínuo é importante na primeira infância, porque também é uma política nova no Brasil. Então, a gente vai descobrir coisas novas. Mas se você tiver bons profissionais, com boa formação, um cardápio de políticas públicas que se adapte à realidade local, o aprendizado vai ser mais fácil. Pode passar para o próximo, Isabela, por favor? Ações de informação, integração e engajamento das famílias e comunidades, quer dizer, se informar as famílias, boa parte das famílias não sabe o que significa esse tipo de política pública. É preciso integrá-las à política pública e engajá-las. Se as famílias tiverem consciência de que esse investimento na primeira infância é algo central para os seus filhos e algo central para elas próprias, é fundamental fazer isso. E no Brasil, vou dar o um exemplo de creche, sobretudo em cidades acima de 50 mil habitantes, no Brasil sempre essa discussão foi, e faz sentido, que as creches eram fundamentais porque as mães, sobretudo de famílias mais vulneráveis, pudessem trabalhar. Isso é verdadeiro. Mas as creches devem ser fundamentais para que os filhos dessas mães, filhos e filhas, possam trabalhar em lugares melhores do que a geração anterior, possam ter renda melhor, possam ter mais escolaridade. Mas para isso precisa chegar às famílias. Precisa ter espaço para chegar às famílias. Se a gente não chegar às famílias, elas não vão saber disso. Por favor, pode passar para o próximo, por favor? É preciso ter uma narrativa para a mobilização política e social no polo da primeira infância. Eu sei que estou falando aqui com gente que está trabalhando, pensando e implementando política para a infância e que tem, digamos, uma barreira política que precisa ser lidada aí nesse caso, precisa ser enfrentada. E eu acho que a melhor narrativa é a ideia de um projeto integral e estratégico de cidade educadora da criança. A gente tem que começar a construir essa ideia. Porque essa ideia convence as famílias, convence as igrejas, convence os clubes do livro, já que eu dei o exemplo, convence os eleitores em geral, e aí vai ser mais fácil convencer os vereadores do prefeito. Convencer as forças políticas a assinar um pacto, há municípios que fizeram isso em várias políticas públicas, assinar um pacto, e do PT ao PL é assim, olha, nós vamos apoiar uma ideia de cidade educadora da criança. Isso gera continuidade. E continuidade é central para você aperfeiçoar ao longo do tempo. Precisa ter uma narrativa não só de política pública, a tendência nossa aqui é falar os efeitos da política de primeira infância, como pode ser implementada, mas tem que ter uma narrativa política para fazer uma boa política pública.
a narrativa é a ideia de um projeto de cidade educadora da criança. Pode passar para o próximo? Estou acabando já. Construção, digamos, do projeto, eu acho que aí é definir quais são as áreas e articulações. Acho que essas áreas e articulações vão ser diferentes de município a município. Às vezes tem um município que tem um grupo de esporte muito forte. É preciso colocar esse grupo de esporte junto com as crianças. Isso é muito importante. A gente tem, às vezes, municípios que ainda o número de creches é pequeno. Então, o que a gente pode fazer para juntar a creche com outras coisas? Então, precisa integrar e definir as articulações entre as várias áreas. Eu dei aqui alguns exemplos, né? Cultura, que podem juntar as crianças e as famílias para uma política da primeira infância. Pode passar para o próximo? E, nesse sentido, acho que tem um triângulo fundamental da política da infância, que é crianças, famílias e comunidade e poder público. Como articular esse triângulo é central. Nesse sentido, eu insisto nisso porque às vezes a gente olha a política da primeira infância olhando só para a criança. Eu acho que tem que olhar para o triângulo que gera a política da primeira infância. E o último ponto, já estou faltam 2 minutos só para acabar meu tempo. Quais são, sinteticamente, para resumir, as alavancas e as sequências de ações? O que é alavanca? A ideia de que pode empurrar mais essa política. Primeiro, ter um cardápio, ter um projeto claro e estratégico, ou seja, o que eu quero da política da primeira infância, qual é, digamos, o meu cardápio de soluções para essa política da primeira infância, e como eu convenço a cidade, com a ideia de cidade educadora da criança. Segundo, uma governança colaborativa entre os níveis de governo, quer dizer, tem que articular com o Estado, o governo federal, isso é muito importante, ou articular com municípios. A gente ainda não tem consórcios de primeira infância, tem câmaras temáticas, mas podemos ter, temos em outras áreas. Segundo, a governança colaborativa intersetorial, com os setores, educação, saúde, assistência, esporte, cultura, todos os setores que puderem participar. E a governança colaborativa com a sociedade, seja a sociedade local, seja algo além da sociedade local. Todos os municípios que aqui estão, se não tem uma universidade na cidade, tem uma universidade no estado. Essa universidade, como se diz no popular, tem que ser chamada a xixa, né? Você tem que ser chamada para participar desse processo. Organizações que trabalham com questões educacionais para a infância, há várias no Brasil, a Fundação Van Leer tem feito um trabalho maravilhoso. Chamar essas organizações, chamar organismos internacionais, Unicef. Então, a gente tem um espaço que precisa ter uma política pela parceria. Os municípios precisam ter. Então, é a governança colaborativa no plano federativo, intergovernamental, governança colaborativa, digamos, no plano intersetorial, e a governança colaborativa com outros atores sociais ou o próprio Tribunal de Contas que possam ajudar a política pública. Foco nos profissionais. A política da primeira infância ocorre, por isso que tem aquele triângulo, com os profissionais junto às famílias e às crianças. Eles são centrais. Então, integrarem, formá-los melhor, integrá-los e engajá-los é central. Se tivermos professores, médicos, enfermeiras, gente que trabalhe na área da assistência social, assistentes sociais, que pense em política urbana, o que for, tiverem assim, bem formados, integrados, engajados, há mais chance de dar certo como uma alavanca política da primeira infância. Articular o desenvolvimento das crianças e das famílias. Quer dizer, tem uma estratégia sistêmica, tem uma estratégia de juntar crianças e famílias, isso é muito importante. As crianças, a gente faz política na infância melhor quanto mais as famílias estão integradas. Tem uma estratégia sistêmica e intertemporal, quer dizer, metas, indicadores, instrumentos de gestão, um apanhamento e aprendizados contínuos. Acho que esta parte chega depois de você desenvolver as anteriores. Porque aí você tem já um projeto de cidade educadora, você tem governança colaborativa, você tem foco no profissional, você tem articulação da criança e família, e você tem um desenho de instrumentos de política pública. Acho que isso é muito importante. Acho que tem mais um, não me lembro agora se é o último, né? É o último, na verdade. O último ponto é a pergunta que eu tinha deixado. Dado esses pontos que eu falei aqui atrás, no último slide, né, qual é o projeto, qual é o cardápio,
em que ponto está o foco profissional, etc. Olhando para, digamos, para esses elementos que eu chamei de alavancas, em que ponto o seu município está nesse modelo? Acho que, e aí termino, é importante olhar essa apresentação, olhar esse resumo que eu fiz e se perguntar, autoavaliação, em que ponto estou neste modelo? Eu acho que a gente aprende, eu faço todas as minhas disciplinas, dou aula há mais de 30 anos na GV, eu faço autoavaliação como uma das notas, porque eu acho que essa é uma forma da gente aprender com o aprendizado, como eu brinco. Então, eu acho que essa é uma coisa, e eu acho que o trabalho que vocês vão fazer hoje com a Fundação Vanli é, diante dessa apresentação e tudo que a Fundação tem feito com vocês, em que ponto eu estou? É isso, pessoal. Obrigado. Fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Fernanda Brúcio. Acho que o Fernando traz uma reflexão muito importante para a gente, né, de que as políticas de primeira infância elas não se sustentam apenas com projetos isolados ou ações pontuais. O que realmente transforma a realidade das crianças é quando a gente coloca a primeira infância passando a orientar um projeto maior de cidade. Né? Então, hoje, a gente, na Rede Urbana 95, nós somos mais de 70 cidades, tentando aí cada uma a sua maneira enfrentar exatamente esse desafio, né, de sair dessa lógica das ações fragmentadas e caminhar para essa visão sistêmica de primeira infância. E aí, enquanto vocês pensam aí um pouquinho, né, nessa proposta que o Abruzzo fez, de onde estamos, né, de onde está cada uma das cidades que está aqui presente hoje, queria compartilhar um pouquinho esse slide que ele vem da autoavaliação que as cidades preencheram recentemente. Né? Hoje nós somos essa rede de 70 cidades, e aqui eu destaquei alguns dos pontos que aparecem nessa autoavaliação. Nós já temos 58 cidades que têm comitês, nós temos mais cidades que têm comitês de primeira infância, mas essas cidades declararam que têm comitês ativos, que se reúnem de forma frequente, com um calendário agendado que está sempre ali, comitês intersetoriais, né? Ou seja, com mais de não só assistência social, não só educação, não só saúde, ou não só Casa Civil, mas todas as secretarias, né? Ou várias secretarias reunidas e periodicamente se encontrando, discutindo para monitorar a política de primeira infância ou para elaborá-la. A gente tem 28 municípios que têm órgãos organizacionais de primeira infância, seja em formatos de núcleo, de secretaria, de coordenadoria. Como o Abrúcio trouxe, isso não precisa ser a realidade para todos os municípios. Às vezes vai ter município que vai falar: bom, aqui eu não preciso de um órgão organizacional. Para mim funciona um comitê tendo uma pessoa, né, tendo uma coordenação, um coordenador e uma coordenadora dessa política. Nós temos 50 municípios que aprovaram seus PMPIs por lei. Temos vários outros em processo, temos vários municípios que aprovaram nos comitês da criança e adolescente, mas esses 40 aprovaram ali por lei na Câmara Municipal. Temos 25 municípios que declararam que monitoram os seus planos municipais pela primeira infância. Então, com essa periodicidade, verificam, bom, daquelas metas que a gente tinha, nós fizemos um plano de ação, estamos monitorando exatamente, conseguimos dizer exatamente o quanto conseguimos implementar desse plano de longo prazo. E 11 municípios declararam que monitoram o orçamento primeira infância, sabemos do grande desafio que é isso, mas 11 municípios declararam que já conseguem fazer isso. E quando a gente olha, então, né, gente, para as experiências da rede, a gente vê municípios que estão em estágios muito diferentes. Alguns já avançaram bastante aí na governança intersetorial, outros estão fortalecendo o PMPI. Alguns outros municípios, como o Abrúcio também trouxe, né, a gente precisa olhar também para essa implementação, que ela não é perfeita, né, e a gente não precisa esperar, às vezes, ter o plano perfeito ou conseguir o cenário perfeito para implementar aquele plano. A gente precisa começar e começar hoje. Então, vários municípios começaram aí por intervenções urbanas, por formações, por mobilizações comunitárias, mas tem uma coisa que ela é comum, que eu acho, entre todas as experiências, né? Que nenhuma transformação dessas ela acontece sozinha ou de uma vez só. Elas começaram a partir das decisões concretas, que é outro ponto que o Abruzzo trouxe, né? A decisão concreta ali do município, do gestor, da gestora, ou de vocês que estão aqui hoje como pontos focais, de trazer a primeira infância para prioridade e fazer disso um pacto político, uma construção coletiva.
Então, para a gente começar a pensar junto, a gente já tem pergunta aí no bate-papo, que eu já já vou trazer, mas eu queria pedir para a equipe colocar aí no bate-papo três perguntinhas para a gente pensar a partir dessa provocação que o Abrúcio traz, né? O que que já existe de avanço no seu município e pode ser fortalecido? É, então, quem quiser já ir colocando, escrevendo, fique à vontade. Qual é hoje o principal entrave para a primeira infância virar política, virar prioridade na gestão do seu município? E pensando de forma prática, que ação concreta poderia começar nos próximos 3 meses? Não sei se de repente a gente pode dividir de uma em uma, né, para a gente não ficar com tantas perguntas. Mas eu acho que eu vou. Eu vi que a Fabíola está com a mãozinha levantada. Fabíola, não sei se você quer falar ou se. Se tiver espaço para falar, Isabela, se puder. Ai, meu Deus! 134 pessoas. Vamos lá, vou te dar um espacinho, Fabíola, se quiser Então, trazer. tá bom. Depois eu vou Eu trazer queria uma outra que agradecer. está no bate-papo. Sim, eu queria agradecer muito a fala, né, do Fernando. Eu acho que assim o nosso olhinho vai brilhando conforme a gente vai vendo tudo que ele vai falando e o que a gente está conseguindo construir, né? Eu acho que assim, hoje nós tivemos uma experiência que tem sido muito positiva a partir de muito trabalho de conseguir essa governança que é intersetorial, que é instituída por lei para que ela tenha perenidade. É uma governança que é formada por pessoas profissionais de diferentes setores, instituídos já comitês em duas instâncias. Então, a gente tem o comitê intersetorial, que é com a prefeita e todos os secretários municipais, e o comitê técnico, que se reúne. Temos feito todas as formações intersetoriais. Quando tivemos até a aprovação da lei, da lei do PMPI, foi uma coisa muito importante para nós, que 8 vereadores pediram para fazer parte pelas câmaras técnicas também. Então, isso também tem caminhado muito bem. E aí, o que eu queria pedir para o Fernando, eu vou aproveitar esse momento, assim, considerando que ele está ali, que ele tem todo esse acesso, né? A gente já vê que ele está falando de todas as questões da importância da gente passar não só da instância municipal, mas governo, estado, federação, que ele tem o acesso da academia, que ele tem o acesso da comunicação. Vou colocar uma questãozinha que eu acho que eu sou arquiteta de formação, então vem muito para mim, a gente sempre fala, e ele citou toda hora, da questão da tríade, educação, assistência, saúde, mas quando vem a política nacional integrada pela primeira infância, ela coloca ali os eixos também, os recursos que existem hoje e que vêm do governo federal e que podem ter aberturas para os planos, eles ainda estão muito setorizados. Então, a gente tem lá o viver com educação, o viver com saúde, viver com dignidade, tem a questão da integração de informações, mas o que eu ia pedir para ele é mais uma voz e uma voz potente. Precisamos também de aberturas no governo estadual e no governo federal para a questão da mobilidade para as crianças e para seus familiares e para os cuidadores, a questão do acesso à natureza, a questão da cidade, né? Todas essas questões que ele falou dos parques. Eu acho que ainda a gente precisa, além da gente fazer em nível municipal, que estamos fazendo, já colocamos aqui um programa, né? Mogi Cidade que Abraça a Primeira Infância no orçamento, mas as outras instâncias a gente puxar isso aí um pouquinho. Então, ia pedir mais esse apoio e vai Corinthians. A parte mais importante. Posso falar um pouquinho, Isabela, só rapidinho? Deixa eu responder aqui a Fabíola. Eu acho que o desenho do Programa Nacional é um grande avanço, a gente não tinha nada, eu acho que já tem programas com algum grau de articulação, mas ele é a cara do governo federal, ou seja, das funções do governo federal. Todos os temas que você falou, Fabíola, são temas de governos locais. Então, esse é o problema. A gente precisa fazer com que o governo federal, como o próprio governo estadual, independentemente de qual seja o estado ou partido, entenda que tem questões muito locais. Que a cidade é uma instância diferente do governo federal, que ela é diferente do governo estadual, que ela tem uma vida urbana muito diferente da política em Brasília de cima para baixo. Então, acho que essa é uma próxima etapa que temos que colocar, que é como fazer políticas públicas que tenham.
Porque, no fundo, a política nacional hoje da primeira infância, ela é uma política de garantir uma integralidade dos direitos sociais da criança em parte da família. A gente não avançou ainda tanto nisso. Mas é de direitos sociais da criança e em parte da família. Mas não é ainda uma política de como a cidade se organiza para a primeira infância. E para isso vocês precisam se organizar, né? Vocês têm entidades municipalistas, né? Frente de prefeitos, Frente Nacional de Prefeitos, tem a Confederação Nacional dos Municípios, tem as próprias frentes vinculadas às políticas públicas, em educação, a Undime, por exemplo, mas precisa pensar mais a realidade de como isso ocorre nos municípios. E aí, Fabíola, eu acho que uma boa proposta, como a gente teve na área fiscal, teve na área tecnológica, em várias áreas, é ter um programa nacional de primeira infância que se adapte aos municípios. Esses programas que eu citei foram financiados pelo BID durante 20 anos, e acho que o BID, o BNDES, tem um papel grande de financiar coisas que. Lembra que eu falei, né? Uma coisa de capacidade estatal, eu falei tecnologia e tal, mas uma coisa de capacidade estatal é a organização urbana, né? Coisas centrais naquilo que afeta a vida das crianças. E mesmo assim, Fabiola, pensar que esses programas têm que ter a maleabilidade que caiba na Federação Brasileira, ou seja, os municípios são muito diferentes. Né? Você falou de Mogi, eu conheço Mogi, sou de São Paulo, então conheço Mogi. Mas tem municípios no Brasil de 5, 10 mil habitantes cuja complexidade urbana é muito pequena. Para esses vão ter uma certa característica. Para outros municípios, ainda Mogi tem uma característica impressionante, porque ele tem um meio rural, um meio urbano, quer dizer, ele é uma mistura de coisas, o que deve ser mais difícil governar quando tem uma mistura de coisas. Então, você precisa ter ali uma ideia de cidade diferente de uma cidade, digamos, norteada pela mineração, de uma cidade pequena com poucas ruas, de uma cidade mais ligada ao agronegócio, de uma cidade industrial como Contagem, São Bernardo. Então, esses desenhos precisam estar definidos numa política nacional para a infância que incorpore mais o sentido de cidade. Repito, houve um avanço enorme, eu conheço o coordenador, Alex, é um cara muito bom, é nosso pós-doutorando na GV, foi meu aluno, mas ainda a incorporação das cidades é um processo que a gente ainda não fez na discussão da política da primeira infância, e podemos fazer isso agora, não temos que ficar chorando, temos que fazer esse pleito, discutir e colocar isso na mesa. Os estados, só para terminar, os estados podem ajudar, às vezes, mais o governo federal, porque os municípios são mais próximos do governo estadual. Nós temos 5.569 municípios. Você olha de Brasília para o mundo. É muito distante. Mas cada estado está mais próximo do município. E ele pode ter uma política de primeira infância, uma política de cidade educadora da primeira infância, o próprio estado, que leve em conta a heterogeneidade dos municípios. Acho que isso seria muito importante. Muito obrigada, Fernando, Fabíola. Acho que essa provocação da Fabíola é algo que é muito presente na Rede Urbana 95, porque é uma temática central para a gente, né? Pensar cidades e infâncias. Então, obrigada pela pergunta, Fabíola. A gente recebeu aqui um comentário, uma pergunta no bate-papo, Fernando, que eu acho que eles têm muito a ver. Um é da Angelita, nossa parceira aí, Promulo, que já foi secretária de Educação também, de Saúde de cidades aqui participantes da Rede Urbana 95, e da Rosane Romanini de Novo Hamburgo. As duas falam sobre sustentabilidade, continuidade, né? Então a Rosane pergunta: como sair da armadilha de um bom projeto para a primeira infância? Como que um bom projeto para a primeira infância saia da marca da gestão para a consolidação pela sociedade brasileira ou a comunidade? Eu acho que o primeiro passo é fazer um pacto pela primeira infância. Eu vou lembrar, eu sei que tem aqui no município do Ceará, quando o Ceará fez a política de alfabetização da idade certa, fez um pacto. A política de alfabetização da idade certa, ao contrário do que as pessoas dizem em muitos textos, eu já escrevi um livro sobre isso, começou na Assembleia Legislativa. Aqueles que a gente acha que geralmente não são tão responsabilizados pelas políticas públicas, fizeram um diagnóstico. Quando você faz um pacto, todo mundo ali assina. Claro que a marca de governo vai ser, diante daquele pacto, daquelas matrizes, eu faço um pouco mais aqui, eu faço um pouco mais acolá, ou eu faço melhor o que o outro fez. Ok, ótimo. Eu acho que a competição política democrática é boa, porque obriga os políticos e gestores a fazer melhor. Ótimo, não tem nenhum problema com isso. Mas tem que fazer um pacto. O pacto é que dá a ideia de continuidade. Acho que se a gente fizer um pacto, já temos agora um arcabouço legal que não tínhamos antes, do ponto de vista nacional.
Os municípios estão criando os planos municipais. Hoje, os planos municipais de primeira infância no Brasil abarcam cerca de um quarto dos municípios brasileiros. É muito pouco ainda. É muito pouco. Mas estamos fazendo isso. Acho que o próprio Plano Nacional está empurrando isso. Alguns estados, é muito heterogêneo isso, mas alguns estados estão muito fortes nessa história. O Rio Grande do Sul tem uma tradição que vem lá do PIN. Tem alguns estados que estão, né, não vou citar todos aqui, que estão andando mais. Outros, infelizmente, estão andando menos. Mas se você tem um pacto municipal, um pacto estadual, pode mudar o governo, um dia é o MDB, outro dia é o PT, outro dia é o PL, outro dia não sei o que lá, outro dia o PSD, outro dia é o PSB, sei lá o quê, mas o pacto dá as balizas para a continuidade. E aí, dentro da continuidade, ter opções políticas faz parte de uma sociedade democrática. Mas as opções políticas tendem a ficar, digamos, mais fortes junto ao eleitorado quando dá certo. É isso que eu sempre digo. Quando dá certo, quando um governo melhora muito seu IDEB, você pega Piauí e Goiás no Brasil em educação. Partidos diferentes, governadores diferentes. O IDEB cresceu muito. Você pega a polaridade dos dois governadores, é próximo dos 80%. Não dá certo, as pessoas não vão votar no que dá errado. Então, assim, se você tem um pacto, tem opção dos partidos dentro desse pacto, que eu acho que é razoável a democracia, ter preferências aqui e acolá. Quem der mais certo vai ser eleito. Então, o pacto é a grande arma para pensar um pacto para uma cidade educadora para a primeira infância, é a grande arma para reduzir desigualdade, junto com outras coisas. Eu vou só terminar aqui. Acho claro que se você forma mais profissionais da primeira infância, eles viram uma coalizão. Eles não vão aceitar uma mudança a qualquer momento. Vai ser difícil, como no SUS ocorre. Tentem mudar a dinâmica da saúde no seu município completamente. Você não consegue criar coalizão na sociedade. Se você convence lá o Rotary local, convence as comunidades locais lá, vai ser difícil. As pessoas querem que aquilo dê certo. Então, se você tem uma boa coalizão, se você tem um pacto, e se você tem políticas públicas, ou como eu chamo de cardápio aqui de soluções, que estão dando certo, e aí o papel, acho que tanto da IRBA 95 quanto da Fundação Vanlia e de outras, eu já fiz trabalho com Maria Cília Vidigal, não tem problema, é muito importante. Você vai dando esses cardápios e eles vão dando certo, olha, fugir deles é difícil. Então, acho que a gente precisa fazer esse pacto e colocar mais gente nesse pacto. Coloque mais gente, porque aí fica amarrado aqui. Que depois dizer, não tem nada a ver com isso, nunca mais se elege nem, como dizia o Nelson Rodrigues, grande dramaturgo brasileiro, nem a fiscal de quarteirão. Assim, então, acho que precisa ter essa ideia para aumentar a continuidade, Isabela. Obrigada, Fernando. O pessoal já começou a colocar aqui no bate-papo, né, as suas respostas. Com relação à pergunta um, né, quais seriam os principais avanços que as cidades já conseguiram alcançar? Pelo que eu pude perceber aqui, a maioria conseguiu avançar nessa questão da organização da estrutura de governança, né, para a primeira infância, então com comitês, com planos municipais pela primeira infância. É, e aí, os desafios que eu percebi, um deles é sobre como sair justamente, né? A gente já sabe a importância disso, a gente já conseguiu avançar, mas na prática, como que a gente ainda sai dessa decisão, dessa articulação para a implementação de ação concreta, né? E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre, pela sua experiência, o que costuma fazer essa virada, né? O que que dá essa virada, né? Quando a gente sai de um planejamento para realmente a parte de conseguir implementar de fato como a gente planejou. Se no nível mais macro, Isabela, o pacto, a ideia, ela é importante para dar suporte, nós estamos baixando assim, espacialmente para os níveis mais micro. O nível mais micro é ter um projeto muito claro, é muito importante. Quando você fica tirando para todos os lados, não dá certo. Nesse projeto claro, ter, digamos, alavancas claras, ter instrumentos de gestão muito claros. Você sabe que já foi testado em outro lugar, que dá certo. E aí é convencer os atores que implementam e articulá-los. Se você convence os atores que implementam, articula, há mais chance de andar. Acho que seria um próximo passo. Quando você consolida isso, vai ficar mais fácil você articular crianças com famílias, porque tem uma história importante, Isabela. Eu falei muito da articulação crianças com famílias, que é o centro da política de primeira infância, mas isso se dá mais fortemente, por isso o triângulo que eu mostrei, quando o poder público está organizado. Porque se você buscar as famílias e você não tem
A política pública clara, com um cardápio de soluções, se você não tem uma boa formação e uma articulação lá embaixo dos profissionais do nível de rua, não vai dar certo, porque a família vai bater e voltar, né, como eu digo, né? Igual bolinha de tênis na parede, bate e volta. Então, se você organizar primeiro o projeto, você tem lá o pacto, a visão mais macro, e no micro, tem um projeto claro, com as metas claras, com as soluções, e construir essa coalizão forte com os profissionais que exercem, criando formação, criando troca de experiências, criando mecanismos intersetoriais na implementação. A gente pensa muito no mecanismo intersetorial na formulação, e é importante, mas criando na implementação, o que vai ter vários desenhos, às vezes são coisas mais informais, as coisas são coisas mais formais, tem lideranças, tem personograma dos governos. Tem lá um médico que está há 20 anos, que todo mundo, o que ele fala, as pessoas dizem, é maravilhoso. Precisa convencer esse sujeito, né? Uma gestão de pessoas. Nós trabalhamos agora num programa grande com a Fundação, com a Rodrigo Mendes, e com o Instituto Rodrigo Mendes e com o BNDES, em vários municípios de educação inclusiva. E a gente sabia quem eram os líderes que convenceriam outros líderes. Ter esse mapa é muito importante na implementação. Muito importante. Tem uma parte, ó, Isabela vai lá, Rafaela, Bianca, vão fazer lá um curso junto, todo mundo aprendendo que a primeira infância envolve assistente social, professor, médico, urbanista, o que for, mas a gente faz diferença. Tem gente que tem história, tem trajetória, então você reconhecer esses é importante. Organizar a política pública, aí fica mais fácil, na verdade, você, em alguma medida, trazer as famílias. Aí, na hora que trouxer as famílias, o prefeito que tentar quebrar isso é grande. Eu mostrei outro dia uma pesquisa de opinião, na cidade de São Paulo, a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, a variável mais citada pelos eleitores foi a ampliação do tempo da creche. O debate eleitoral passou longe disso. E eu ri falando isso, uma vez até mostrei para o prefeito, ele olhou para mim assim, como assim, tal? Não entendeu nada do que ele próprio tinha feito. Porque isso é que mexe com as famílias, com a vida das pessoas, é isso. A gente tem, como a não reeleição do Bolsonaro tem a ver com a política da Covid, não é esquerda ou direita. É assim, as pessoas, assim, o que muda a vida das pessoas. Quando a gente descobre o que é isso, aí é mais fácil de trazer as famílias, e aí elas vão ser parceiras. Eu diria que é mais ou menos esse caminho, e só terminando esse ponto que eu destaquei aqui, conhecer esse personograma, quem são as lideranças de implementação, tem uma literatura sobre isso, dá um belo curso isso, lideranças de implementação é muito importante para dar certo o modelo. Em municípios pequenos vão ser uma ou duas pessoas, em municípios maiores, falou-se aqui em Mogi, vai ter mais gente, mas você consegue convencê-los, mostrar, a coisa anda. Sim, professor, e uma outra questão que apareceu muito, mais relacionada ao tópico 2, é sobre a dificuldade de construir, tem a ver um pouco isso com o que o senhor estava trazendo agora também, mas sobre a dificuldade de se construir uma narrativa política e social sobre a primeira infância. Então, as cidades identificam, né, que o tema às vezes acaba ainda ficando concentrado na educação ou em alguns outros grupos mais sensibilizados com a temática, mas ainda sem alcançar outras secretarias, como, por exemplo, infraestrutura, né, ou Casa Civil, né, o legislativo, então a população de uma forma geral. Né? Então, na sua visão, como que os municípios eles conseguiriam transformar essa primeira infância numa agenda também percebida enquanto estratégia para outros setores e outras áreas, e não como uma pauta setorial ou técnica, além dessas estratégias que o senhor já falou, mas se puder falar um pouquinho mais, acho que foi algo bastante relevante aí dentre as respostas que apareceram. Do ponto de vista mais político, Isabela, eu acho que essa ideia da cidade educadora da primeira infância é muito forte para você pactuar. Se grupos de gestores que estão aqui com a gente hoje levam isso à cidade, distribuem de algum modo, falam com o prefeito, vereador, se algum grupo político colocar isso como bandeira, ninguém segura. Mas tem um nível, que a tua pergunta está mais nesse outro nível, que é como é que você faz isso lá na própria implementação, certo? Como é que você cria a narrativa? Ora, quem que vai no CRAS? Eu já visitei CRAS. Você vai lá no CRAS, o que tem? Famílias vulneráveis. Essas famílias vulneráveis têm filhos, crianças. A política do CRAS é muito centrada na família e muito centrada nos adultos da família. Tem um sentido na lógica do SUAS, não tem nada de absurdo. Mas se você começa a trazer recursos para ver, olha,
Essa família que você está pegando aqui no CRAS tem filhos. Se você melhorar a relação dessa família com os filhos, o atendimento vai ser melhor. Saúde. A gente tem no Brasil, a gente teve um avanço enorme, se a gente olhar os resultados de ontem, né, do IDH brasileiro, que avançou bastante, e ainda tem muito para avançar, mas que avançou muito, muito, muito. Uma das razões é a organização do sistema de saúde no Brasil. E o sistema de saúde ele é muito forte no Brasil naquilo que a gente pode chamar do pré-natal aos primeiros anos de vida, nos primeiros 2 anos no máximo das crianças, com o sistema vacinal. Mas depois dos 2 anos, Isabela, a saúde não está muito articulada com a vida das crianças. Mas a saúde está articulada muito com a saúde da mulher. A mulher é uma figura central, digamos, para a gente pensar a política da primeira infância. 1/3 dos beneficiados do Bolsa Família são mães solo. Vou dar um dado para vocês pensarem. O lugar da mulher na família brasileira foi central para o crescimento das igrejas evangélicas. Os dados sociológicos. Eu lembro o governador Mário Covas, o espanhol, foi meu amigo, gostava muito dele, quando ele criou no CDHU a política, foi o primeiro a fazer isso, que a casa dada pelo CDHU na habitação ia para o nome da mulher, e depois a gente repetiu isso em outras políticas, ele foi um visionário nisso, muda a organização da família. Então, quando você começa a dizer para a saúde que tem um locus muito grande para a mulher, que a vida dela será melhor se mais articulada com as crianças nesse período da primeira infância, você começa a ter argumentos de narrativa. Eu não estou nem falando dos argumentos de formação, de articulação intersetorial, de planejamento, eu sei que várias dessas coisas vocês estão falando, eu estou falando de narrativa, você precisa juntar mais, no fundo, famílias e crianças. Este é um problema porque eu acho que a ideia da educação é maior porque a educação vai além do ensino, né? O ensino é ir a uma escola. E no Brasil, a forma que mais organiza a vida das famílias é a sua relação com os seus filhos. E a gente não consegue. Eu sou conselheiro do Todos para a Educação, eu falo isso, tem uma entrevista grande, está no LinkedIn do Todos para a Educação. Isso, olha, para ter mais voto a favor da educação, você tem que juntar famílias com seus filhos, com crianças, jovens. Porque assim, eu peguei agora a pesquisa recente sobre o Pé de Meia. Não sei se vocês conhecem, o Pé de Meia é um programa de transferência de renda para jovens de ensino médio que frequenta a escola e ganha mais se você fizer o Enem. Então, está reduzindo a evasão. Sabe quem mais bem avalia o Pé de Meia? Não são jovens, jovens avaliam bem. Quem mais bem avalia são as mães. Porque as mães estão desesperadas com os meninos que vão para as bets, os meninos que saem para a escola e não têm perspectiva profissional, os meninos que vão para as drogas, gente. Então tem que juntar mais família e criança na narrativa. Eu acho que isso junta, ajuda na assistência, ajuda na saúde, ajuda na educação. Aí, no caso de uma pensar política urbana, que eu acho que é central para uma cidade educadora para a primeira infância, é mostrar como é que é a convivência, né? As pessoas vão a estádios de futebol, vão a teatro, vão a igrejas. E ninguém ainda pegou aqueles, digamos, aqueles transportes de ficção científica que você aperta o botão e já está no lugar. Não, tem mobilidade. As pessoas querem. Por que essa discussão do 6x1 pegou no Brasil? Tem nada a ver com questões trabalhistas, é porque as pessoas estão querendo ter um tempo livre para cuidar dos seus filhos, um tempo livre para estudar, um tempo livre para ir no parque, um tempo livre maior para ir para a igreja. As igrejas, é interessante, tenha crescido o uso nos evangélicos das igrejas não denominacionais, que a pessoa só fica na internet. Eu acho isso meio estranho, porque eu gosto de pessoas, mas tudo bem, eu não vou condenar ninguém. Porque está difícil ir para as igrejas. O tempo é menor. As pessoas estão com menos tempo. A variável é tempo. Então, a gente tem que juntar famílias e crianças para dizer que as políticas públicas ganham quando juntam famílias e crianças. Essa é a narrativa, Isabela. E tem a narrativa geral do pacto, que uma cidade melhor vai ser aquela que investe nas suas crianças, está investindo no futuro, mas essa narrativa de juntar famílias e crianças ela é muito forte no que se refere às políticas públicas na sua implementação. Pessoal, quem quiser comentar o que colocou aí, eu estou fazendo uma leitura geral e trazendo aqui para o nosso grupo. Mas quem quiser comentar alguma resposta ou fazer alguma pergunta, quiser levantar a mãozinha, a gente pode fazer uma filinha aqui e fazer o controle do nosso tempo. Mas eu queria destacar uma questão que a Mônica Lin trouxe aqui por último no nosso bate-papo e que também foi algo que apareceu bastante ali dentre as dificuldades apresentadas pelo grupo, que é a de financiamento,
né? Então, como colocar a primeira infância no orçamento municipal? E Eu acho aí, que, quem quiser ir levantando a mãozinha, gente, pode ficar à vontade, enquanto o Fernando responde, a gente vai organizando a fila. primeiro, de um modo mais geral, Isabela, acho que a discussão do Fundeb, quando a gente fez lá, não no atual, no anterior Fundeb, lá na discussão em 2009, na emenda 59, a gente já começou a colocar para baixo do que a gente chama do Fundamental 1, mas ainda muito pouco. Não tinha clareza sobre essa política. Então, portanto, eu acho que vai ter um debate Fundeb. E onde vai ocorrer isso, Isabela? No Sistema Nacional de Educação, na tripartite e bipartite. Isso é bem provável que haja uma discussão sobre isso. No plano municipal, o grande problema não é só ter dinheiro para a primeira infância, é como articular os dinheiros, como eu sempre brinco. Porque tem espalhado, a gente precisa ter uma visão diferente. O modelo de orçamento no Brasil está errado. A gente tem que organizar o orçamento por problemas. Você pode até técnica e juridicamente organizar, olha, isso vai para a saúde. O Plano Nacional de Primeira Infância já começa a pensar um pouco nisso, ainda avançou pouco, mas já começa tem que organizar por problemas. O município é pequeno, o município não tem como assim, digamos, porque senão essa briga foi assim, eu preciso gastar X% em saúde, qualquer que seja a sociedade em que estou. Não, a sociedade é diferente. As cidades têm, se você for no Rio Grande do Sul, tem cidades com muitos idosos. O orçamento, o problema vai ser um pouco diferente. Se você for em alguns lugares do Brasil, sobretudo no norte, no nordeste, o crescimento, as crianças ainda têm um peso muito grande. Então, o orçamento, o problema é importante, porque o orçamento, o problema é que vai organizar o planejamento da política, vai dar guarida para a política para a infância. Né? Se dá a Jundiaí quer fazer a experiência das crianças definindo como é que deve ser seu espaço, você tem um orçamento, porque senão fica uma coisa assim, elas querem definir, mas, pô, mas da onde eu tiro o dinheiro? Sabe? Sendo muito honesto. Então, acho que tem um problema mais estrutural que tem a ver com o Fundeb, eu acho que isso vai ser tematizado pelo sistema, não ter tido um sistema atrapalhava a distribuição de recursos no Brasil. Acho que é importante também, ainda no estrutural, discutir isso com o SUAS e com o SUS. Nós temos bipartites nesse lugar, nós precisamos chegar a esses lugares, discutir políticas de financiamento de infraestrutura com BID, BNDES. Dá para fazer isso. O BNDES tem gastado muito, pelo menos nos últimos 3, 4 anos, com infraestrutura, mas de forma fragmentada, não tem um problema, entendeu? É bom que gaste mais com infraestrutura, os municípios precisam, mas de forma muito fragmentada. E no plano municipal, é orçamento problema. A gente precisa organizar isso. Quase que no governo municipal tem uma secretaria de governo, alguma coisa que vale, por exemplo, alguém que fale assim, claro que precisa ter dinheiro para a saúde segundo as normas constitucionais, nós temos vinculações e tal, mas os tribunais de contas já entenderam que a vinculação não pode estar descolada do problema da sociedade. A Tricom fez uma nota sobre isso. O Ministério Público ainda não entendeu, mas os tribunais de contas já entenderam. Vamos fazer orçamento para o problema. Acho que isso vai favorecer ter um projeto, e se tiver o pacto da cidade educadora para a primeira infância, da cidade educadora para a criança, qualquer que seja o nome, aí fica mais fácil chegar na Câmara Municipal e falar, vamos fazer um orçamento para o problema. A saúde não vai perder sua vinculação constitucional, mas vai ter que ter lá uma articulação com isso. A educação não vai perder sua vinculação constitucional. Então, acho que isso é uma forma tanto do ponto de vista mais estrutural das finanças públicas, como do ponto de vista mais micro de cada município. Não sei se eu respondi, Isabela, mas tentei responder. Obrigada, Fernando. Jerusa? Oi, bom dia, professora Brúcio. Super prazer te rever e te ouvir. Fala esperançosa, vai nos alimentando aqui na nossa luta nos municípios. Você comentou sobre os pactos, né, entre as cidades, as coalizões. Aqui na região metropolitana de Jundiaí, a gente tem esse modelo, que foi uma carta compromisso entre os prefeitos, né, de 9 municípios aqui, e a carta compromisso se refere às políticas públicas relacionadas à primeira infância de maneira intersetorial. Qual que é a nossa questão, né, com esse pacto? É que todas as trocas de gestão entram prefeitos que a primeira infância muitas vezes é novidade, nunca foi pauta para ele, nem da eleição. Tem prefeitos que entram pensando em como vão trazer mão de obra para suas cidades, enfim. E aí, a minha pergunta assim, é mais na prática, no sentido de como que esse pacto ele fica
mais sólido entre as cidades, não ligados aos prefeitos, porque o que acontece aqui há 13 anos é uma peregrinação em toda a troca de gestão da gente ir conversar com todos esses prefeitos e mostrar esse pacto novamente e pedi-los para fazer essa reorganização da primeira infância e dos seus comitês gestores municipais de primeira infância. Então, como é que a gente faz para esse pacto ficar uma coisa mais perene do que a ação propriamente dita desse input, né? Que, por exemplo, o Jundiaí tem tido aqui na região. Um prazer te ouvir também, Jerusa. Eu acho que vocês, primeiro, já estão mais avançados que boa parte do país. É bom só dizer isso do ponto de vista do compromisso, do pacto. Mas eu acho que tem três coisas que faltam aí, metendo o bedelho aqui, na discussão do compromisso aí na região de Jundiaí. O primeiro é o que faz o pessoal da Chapada, na Bahia. Eles têm um pacto grande, que é digamos, um arranjo de desenvolvimento educacional lá na Chapada, e desde 98, antes das eleições, eles fazem o Dia E da educação. Lá é formado, baseado na educação. Todos os candidatos a prefeito de todos os municípios da Chapada têm que dizer o que vão fazer em educação para a sociedade. É transmitido em rádio e TV. Um dia que faz isso, como tem continuidade de grupos, eles não quebram o pacto. Portanto, uma parte é pré-eleitoral, e eu acho que isso não foi feito na região, sendo muito honesto para ti. Uma segunda parte, que eu acho que é muito importante, é a pressão das organizações da sociedade civil, de informação, e mostrar, olha, isso é muito importante. Porque o prefeito de qualquer cidade aí da região de Jundiaí, se aparecer um debate na TV, se aparecer alguém da Van Leer dizendo que precisa ter, ele tem medo, porque políticos lidam com a publicidade frente ao público, a maneira como o público os vê. Então, precisa ter essa pressão de fora para dentro. E tem que ter uma pressão, aí o terceiro ponto, de dentro para fora. Acho que vocês vão precisar, e vocês estão bem mais envolvidos que a maior parte dos municípios, consolidar as coalizões internas no município e dentro da administração pública. Acho que esse é um trabalho de anos, como fez a Chapada. A Chapada tem esse DIAE há 28 anos, Jerusalém. 28 anos. Não dá para fazer isso. Isso nasce da sociedade e nasce também. Se vocês tiverem boas formações, às vezes o prefeito nem percebe isso, você faz uma boa formação com assistente social, com educadores, com saúde, com o pessoal do planejamento urbano, que eu sei que é super importante em Jundiaí, por exemplo, toda essa discussão e tal. Quando vier de cima para baixo, para ver uma política que quebra um pouco, eles vão dizer não. Quando o implementador é obrigado a fazer e diz não, o prefeito perde. Nunca se esqueça disso. Porque a política pública é quem implementa. Se não está convencido, não vai. Eu vou dar um exemplo recente. O Brasil teve talvez um dos melhores resultados em educação no Brasil recentemente, foi o Programa Nacional da Criança Alfabetizada. Certo? Por que deu certo? Porque chegou às escolas. Se não tivesse chegado às escolas, não ia dar certo. Eu fui em festas de professores comemorando o resultado do seu município. Em geral, quando sai o IDEB, você não vê nenhuma reação do professor. Você tem que chegar. Se vocês chegarem lá, a creche, a pré-escola, o BR, convencerem, criarem uma... eu vou fazer uma brincadeira, isso nem o prefeito precisa saber, sabe? No sentido de você fazer uma forma... Se ele tentar quebrar a política da primeira infância, eles vão ser o primeiro a reclamar. E se eles não implementarem como o prefeito mandou, ele não vai ser reeleito. Ah, mas ele pode mandar embora, não tem limites isso. Vamos tirar o cargo comissionado aqui. Mas se lá embaixo tem discordância, é difícil o prefeito, por exemplo, quebrar algumas regras do SUS, porque lá embaixo não vai, não adianta. Então, esse trabalho de formação contínua, de construção tanto de conhecimento, de práticas, como de identidade, de coalizão, é uma etapa fundamental para gerar continuidade de políticas públicas. Isso é muito importante, Jerusalém. Então, acho que vocês tiveram um avanço muito grande no passado, e agora tem um ou outro problema, mas como tem um compromisso, ainda segura alguma coisa e tal. Mas se vocês fortalecerem lá embaixo, fortalecerem a relação com as famílias, com as igrejas, o prefeito vai pensar duas vezes. Opa, não é bem assim e tal. E se
Faz seminário, aparece o pessoal da vai para a Rede Globo vai adorar e aí, ó, na verdade, as afiliadas aí da região de Campinas, e tal. O prefeito não vai dizer não. Claro, ele pode implementar mal, ter problemas, mas aí não é reeleito. É mais difícil de ser reeleito, é mais difícil. Esse é o processo. Então, esse é o jogo que faz. A gente chama isso, tem uma literatura que chama The Politics of Policies, que é a política das políticas públicas. Você precisa ter uma política das políticas públicas. E ela não é só da política geral, tem uma parte. Está dentro do governo, uma burocracia. Não sei se respondi, Jerusa. Fala, doutora Isabela. Muito obrigada, professor Jerusa. A gente já está partindo, gente, para o nosso encerramento. Eu gostaria de saber se o professor gostaria de fazer uma fala final, mas antes disso, eu achei muito interessante quando você trouxe o exemplo do pé de meia, a resposta das mães ao programa. Porque um tema que a gente tem discutido muito aqui, e teve uma pessoa que colocou sobre isso também aqui no bate-papo, é sobre o bem-estar, dos cuidadores, né? Então, como essa fala ela evidencia, né, que políticas públicas para as crianças também produzem impacto direto no bem-estar, na segurança e na qualidade de vida dos cuidadores, e como quando a gente pensa em políticas públicas para as crianças, a gente também precisa pensar em políticas públicas de bem-estar para esses cuidadores, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e já convidá-lo também para fazer essa fala de encerramento, que é quando a gente pensa, então, nessa cidade educadora que o senhor trouxe bastante. Como que o bem-estar dos cuidadores entra nessa equação e como que o senhor vê que as políticas urbanas de mobilidade, tempo de deslocamento, né, eles podem facilitar ou dificultar as relações de cuidado na primeira infância? Porque tem duas dimensões, na verdade, né, Isabela, de você pensar a ideia de cuidadores de maneira geral. Uma é familiar. Há diferentes desenhos de família na sociedade brasileira. Né? Por exemplo, tem um número crescente de avós e avós tendo um papel muito grande na educação de crianças, para dar um exemplo a vocês. Mas você precisa articular com essas famílias, precisa convencê-las. E essas famílias não, é, elas cuidam das crianças em momentos, por exemplo, que elas não estão nos serviços públicos, né? Quando vão na praça no domingo. Então, você precisa fazer campanha ali naquele lugar, convencer. E elas querem ter, creio eu, claro, o Brasil é um país que tem violência doméstica, mas assim, a gigantesca maioria das famílias quer que suas crianças se desenvolvam. Então, precisa, essa é uma parte. Mas tem uma outra parte dos cuidadores que é o Estado. A história do desenvolvimento infanto-juvenil, isso vem desde a psicologia da década de 30, os estudos de neurociência mostram hoje, que figuras como o professor têm um efeito enorme na vida do desenvolvimento das pessoas. Porque você fica muito tempo com aquelas pessoas, muito tempo. Então, como é que os países que. Nós temos o PSF, que é um bom programa, tal, mas a gente não tem um médico de família, como tem na Inglaterra, por exemplo, em que a Isabela sabe qual é o nome do médico de família dela. Ela não sabe. Se for morar em Londres, vão te procurar e dizer, se você vai ter residência fixa, vão dizer: olha, seu médico é o John, não sei o que lá, que vai ser seu médico, então você sabe que ele estará do seu lado. A gente não tem ainda isso. Acho que os programas de visita domiciliar, os diversos programas no Brasil, foram um baita avanço. Né? Precisam melhorar, tudo bem, eles precisam se articular com o CRAS. Né? A gente criou uma separação entre o CRAS e a visita domiciliar, é uma coisa estranha. Frankenstein isso. Mas eles são importantes, porque no fundo, cuidadores são essa família que é uma família diversificada no Brasil, no sentido mais geral das crianças, mas é o Estado também. E essa discussão eu poderia colocar para idosos também, tem também essa dupla dimensão. Então a gente tem que olhar para isso e ver como que a gente fortalece a relação da política de primeira infância com as famílias, com os diversos tipos de família, em que locais a gente consegue conversar com essas famílias? Será que é no final de semana na praça? Será que é ir para as igrejas? Será que é fazer eventos públicos? Será que é quando elas estão digamos, no serviço público fazer isso? Vou dar um exemplo que você vai se divertir. Assim, o Brasil diminuiu nos últimos 10 anos a cobertura vacinal infantil, negacionismo, etc. Isso causa mortes. Quem fala na internet ganha dinheiro matando pessoas, igual as bets. Negacionistas são como as bets. Vendem um mundo melhor para matar pessoas. Não é isso. Mas o Ministério da Saúde descobriu recentemente, está procurando saídas para isso, pensou
em voltar àquilo que ocorria na década de 70, quando o Plano Nacional de Imunização, criado pelo presidente Geisel, ele começou em escolas, começou a ter mais vacinação escolar, né? Alguns de vocês devem ter visto isso. A cobertura vacinal aumentou, porque a escola é confiança, Isabela. Esse é o outro lado do Estado, o cuidador, assim, gera uma relação de confiança. Diretores, eu entrevistei alguns, eles ligavam para os pais para dizer assim, pode, sabendo que pais, tinha alguns pais que tinham reticência, eles nunca negavam porque eles tinham medo da autoridade escolar. Então a gente precisa fortalecer a ideia de confiança, de estar próximo, de efetividade do Estado nesse lado cuidador das crianças. Se a gente fortalece isso, olha, é um caminho, né, e tanto que a gente já andou para melhorar a política da primeira infância. Muito, muito obrigada, Fernando Abrúcio, gente, com a gente aqui na Rede Urbana 95. A gente se sente enormemente honrada e agradecida pela sua presença. Cidades, a gente continua essa conversa lá nos nossos grupos de WhatsApp. A gente já tem muitas mobilizações por lá também, professor. E eu queria, antes só da gente encerrar, agradecer novamente a participação de todas e todos e convidar a Thais Erig para convidar aí, para reforçar o convite para o nosso próximo encontro. Perfeito, Isabela. Obrigada, professor Fernando. Foi uma alegria tê-lo aqui conosco. Queria aproveitar para agradecer a presença de cada município aqui, cada pessoa que está aqui hoje e parou seus fazeres. A gente sabe que as atividades, as agendas são super intensas e a gente valoriza demais o tempo de vocês. Então, esse momento de parar, esse convite que é o webinar para reflexão mesmo, para que a gente possa estar aqui coletivamente, é, trazendo questões que são importantes, né, para a implementação da política de primeira infância em cada um dos municípios. Então, obrigada e parabéns para cada um de vocês. É uma alegria mesmo construir essa rede com vocês. E a gente sabe que essa rede ela é construída por pessoas. Então, aqui também retomando um pouco do que o Fernando trouxe, né? Acho que na fala do Fernando ficou muito evidente a importância dessa articulação de todas essas pessoas que precisam estar juntas para a gente construir essa política, né? Então, são os gestores, então a gente está falando de prefeitos, secretários, mas a gente está falando das equipes técnicas que estão na ponta, trabalhando diretamente com as famílias, a gente está falando desse engajamento da comunidade, das famílias, de desses outros órgãos que trabalham direta e indiretamente pelas infâncias também, que precisam estar todos juntos para a gente conseguir garantir a implementação dessa política e a continuidade. Acho que foi outra coisa muito importante que o Fernando trouxe aqui, né, que apareceu nesse debate, a importância da gente construir políticas que são políticas de Estado, são políticas que permanecem, são políticas que se sustentam e não são marca de uma ou outra gestão, mas que são marcas da cidade, das crianças, das famílias de cada um desses municípios brasileiros, né? Então, que a gente possa cada vez mais olhar para a construção dessas políticas desse lugar, assim, dessa permanência, desse projeto que ele precisa ser de longo prazo, né? Precisa acontecer desde o presente, olhando para frente para muitos anos. Então, aqui do ponto de vista da Urbana 95, né, Isabela, a gente tem um conjunto de convites para cidades e as cirandas formativas é uma das grandes estratégias que a gente tem aqui como rede para esse engajamento intersetorial acontecer, para esse convite poder acontecer em cada um desses municípios, para os diferentes atores se enxergarem, se responsabilizarem pela construção dessa política. Então, a gente já tem muitas cidades na rede que já implementam as cirandas e a gente também vai seguir fazendo essas cirandas para os municípios que ainda não tiveram a oportunidade. E aqui, para encerrar minha fala, queria dizer que a gente segue convidando aqui todos os pontos focais, né? Então a gente se relaciona aqui com os municípios da Urbana 95 pelos pontos focais, que são esses grandes articuladores. Vocês são pessoas extremamente importantes para fazer isso tudo chegar para todo mundo. Então, obrigada pelo papel que vocês exercem, pela responsabilidade, pelo engajamento de vocês. E no próximo dia 9, a gente vai ter um encontro de pontos focais para a gente poder apresentar para vocês as oportunidades do segundo semestre. Vai ser muito importante e fundamental contar com a participação de vocês.